Boa tarde a cada uma e a cada um. É um imenso prazer estar aqui no Instituto FHC. Eu tenho maior admiração pelo trabalho do querido Fernando Henrique e pelo Instituto, o que vocês estão fazendo aqui. Eu quero dizer que foi um prazer participar dessa aventura, embora é um risco muito grande, como mesmo disse o presidente, perguntando se o autor disso ainda está vivo. Está vivo, mas correndo o risco de ser exilado. Foi ele que perguntou. Foi ele que disse. E quando eu escrevi, de fato, eu senti que era uma espécie de suicídio. Porque, a partir daí, tem muita coisa que pode ser usada para indicar o contrário do que o Zander falou de patriótico. Porque, coerente com o que está escrito, que é um país que gosta de ilusões, dizer a verdade é uma arma contra no Brasil. De qualquer maneira, eu tenho a impressão que ninguém que queira fazer política diferente tem o direito de ficar dizendo aquilo que o povo quer ouvir. Nós temos a obrigação de dizer o que o povo precisa ouvir. E se tivermos competência de termos votos com isso, tudo bem. Se não tivermos, cumprimos o nosso papel. Então, eu fiz esse artigo com muito prazer e com muito sofrimento. E quero dizer a vocês que não viram que, depois dessa frase, eu começo a explicar de onde vem cada um desses adjetivos negativos. Qual é a origem de cada um desses fatos. Começando lá atrás, na carta de Pero Vaz e Caminha, em Se Plantando Tudo Dá. Então, para que ciência? Para que tecnologia? Para que estudo? Para que poupança? Para que moeda? Mas eu terminei pensando exatamente na linha que o Fausto está falando. E agora? 3 coisas, eu imagino, a gente precisa fazer. O que queremos no lugar disso? Supondo que isso seja verdade. Eu espero que não seja verdade esses adjetivos. Segundo, o que precisamos fazer para realizar o que queremos. E terceiro, o que é que está nos impedindo hoje mais do que qualquer outra coisa. Não é difícil dizer o que nós queremos, embora é difícil dizer se é isso que a população quer, se ela percebe que é isso. Mas como algo do espírito do país, da alma brasileira, que é uma coisa que, apesar de não ser tão clara como, por exemplo, entre os russos, que é uma alma clara, no Brasil tem uma alma. Eu não sei se está na alma, mas eu creio que há um desejo, por exemplo, de paz nas ruas. Há um desejo de que possamos voltar a andar nas ruas, sem os riscos que ela representa, como na Síria. Há um desejo de, obviamente, aumentar a renda em cada casa, de cada família. Há um desejo de uma solidez nacional, de quebrar uma fragilidade que nós temos hoje em dia. Eu creio que há, sim, um desejo na alma, embora não na cabeça dos brasileiros. Há uma diferença entre o Brasil e os brasileiros, que eu vou falar no final, que é a ideia da estabilidade da moeda, que para mim é algo que não conseguimos ainda, presidente, colocar como um valor fundamental. Bandeira, o hino e a moeda. Ainda não conseguimos. E nada é mais claro de um apartheid do que o apartheid monetário. Os ricos têm uma moeda, os pobres têm outra, como foi durante muitos anos no Brasil. Para mim, eu tenho dito, e está escrito, eu creio, nesse texto, e não em outros, que o Plano Real quebrou o apartheid monetário, que talvez seja o mais dramático de todos. O outro que nós precisamos é quebrar a desigualdade. Não é possível que a gente continue com a desigualdade que permeia todo o tecido social. Eu estou no Senado. Talvez seja ali o lugar onde mais se observa a desigualdade profunda social brasileira, quando você compara, eu nem falo os senadores, mas um funcionário do quadro do Senado com um funcionário terceirizado do Senado. São 2 castas, não apenas nos salários, no serviço médico, na moradia, são 2 países diferentes. Eu creio que nem na África do Sul, no período do apartheid, havia essa desigualdade tão grande, embora houvesse algo mais perverso, queira não chegar perto por causa da cor. Então, nós queremos isso, um país com solidez internacional, um país com estabilidade da moeda, um país com rendas maiores no conjunto e um país onde essa renda maior se distribua melhor.
E, finalmente, paz. O que é que a gente precisa para isso? Eu creio que precisamos de poucas coisas. Eu vou colocar 3 fundamentais. Primeiro, e que está cada vez mais difícil, um sentimento nacional. Está faltando hoje um sentimento nacional. A raiva tomou conta, o corporativismo é a maneira como os brasileiros raciocinam hoje, não em termos de pátria, de nação, mas de grupo e de família. Existe uma incapacidade aí que está faltando, né? O que é que precisamos? Um sentimento nacional, uma capacidade de esperar resultados ao longo do tempo, ou seja, um sentimento histórico de que as soluções não virão de imediato. Falta-nos isso. E, finalmente, falta algo que, para mim, é o único caminho para trazer a renda maior, que vem da produtividade, a distribuição melhor, que vem da igualdade de oportunidades, a paz, que vem de uma consciência, a solidez nacional, que vem de uma robustez no conhecimento, para dominarmos o conhecimento, e a ética na política. Eu acho que todos esses, produtividade, distribuição, paz, solidez, ética, vêm da educação de qualidade e igual para todos. Eu creio que é difícil passar essa ideia, mas, para mim, o eixo, nem o eixo, o vetor da construção de um Brasil diferente daquilo que o Zander leu como as características que eu escolhi, embora reconheça que talvez não sejam exatas, se seja uma provocação, eu creio que é um sistema educacional que no Brasil faça com que, no conjunto, nossas escolas estejam nos padrões da melhor educação do mundo e que seja igual para ricos e pobres, para cidades grandes e pequenas. Obviamente, lembre-se que eu falei que era preciso ter o sentimento de espera. Isso leva 30 anos. Isso pode levar mínimo 25 anos para chegar ao Brasil. Eu tenho a proposta, a minha é a gente fazer isso por cidade. Revoluciona todo o sistema educacional público de uma cidade, depois de outro, depois de outro. E isso só se faz se for o Brasil e não o município. Agora, quais são as dificuldades para isso? Para fazer o Brasil que queremos, e não o Brasil como nós somos. Tem um conjunto que vem da história. E aí eu coloco essa formação do ethos brasileiro, que se não tiver todas aquelas qualidades tão negativas, tem uma porção delas. Esse ethos dificulta. Todo país, por exemplo, que deu o salto educacional, havia uma cultura de valorização da educação. Todos. A educação chegou como um valor novo. E no caso do Brasil, será como um valor novo. Nós não temos esse sentimento impregnado nem nas camadas mais altas, nem mais pobres, de que a educação é, em si, um valor fundamental, um indicador de pobreza e não um realizador de pobreza. Mesmo quem gasta um dinheirão para educar o filho numa escola privada está menos interessado em ter o filho como uma pessoa educada do que ter o filho com as ferramentas para ficar rico. Ninguém considera, raros, que ser educado é uma característica em si de riqueza. É apenas um meio. Então, nós temos dificuldades históricas, o ethos formado no Brasil. Algo aconteceu que nos fez individualistas e agora corporativistas, imediatistas e todos os outros adjetivos que eu fui colocando. Algo aconteceu na história. E tem um problema novo, adicional. É a divisão do Brasil em grupos e seitas. Hoje nós temos uma ira contaminando a sociedade brasileira e que vai ser, talvez, a principal musa do processo eleitoral de 2018, a ira. E a ira não combina com a urna. A urna que sai da ira, em geral, leva a desastres. Mas hoje nós estamos caminhando para isso. Pelo descrédito, todos nós, políticos, uns mais, outros menos, mas há um descrédito grande, pela traição que foi feita de se eleger com uma proposta e fazer outra, como se fosse cheque sem fundo. Isso gerou uma raiva. Pela situação
em que se está pelo desemprego, pela violência e umas consequências da outra, né? Um desses dias eu falei que precisa usar um anglicismo para dizer essa confusão, que é conodrum. Conodrum é um nolo, um nolo de fitas, em que para desfazer é muito complicado. Nós não temos como sair disso se não for pela democracia. Mas é difícil fazer democracia num país que não tem um sentimento nacional. Porque o Brasil não vota. Quem vota são os brasileiros. E é uma diferença radical entre os brasileiros e o Brasil. Mesmo que você ponha todos os 206 milhões juntos, isso não é o Brasil ainda. Isso é a soma dos brasileiros, que votam conforme seus interesses, suas idiosincrasias, suas raivas, suas mágoas e seus interesses imediatos. Primeiro, que é trágico, um país que tem interesses só imediatos é um país que não tem como ter uma democracia sólida. E além de imediatos, pessoais, individuais, corporativos. Nós estamos, a meu ver, nessa situação de um processo democrático guiado pela ira na cabeça dos eleitores e a desconfiança em relação aos eleitos que estão aí. Aí procura-se quem nunca foi eleito e aí não se encontra boa solução. Ou se encontra ilusoriamente e o resultado não vai ser bom. Por isso eu tenho falado e vou parar, não quero continuar, porque seria muito interessante o debate, que nós vamos precisar de duas coisas em 2018 nos discursos dos nossos candidatos. Como retomar coesão e definir um rumo. Como retomar coesão no presente, passarmos a divergir, brigar, mas como um só conjunto de seres humanos chamados Brasil. Como retomar coesão? E depois como, no meio dessa crise tão grande a cada dia, como pensarmos 20, 30, 40 anos na frente, tendo um rumo de para onde queremos chegar. Queremos ser um país que concorra, eu nem falo mais com aquilo que se chama primeiro mundo, com a Coreia. Queremos ser um país que concorra com as nações e dentro de mais 10 anos vamos ter dificuldade de concorrer até com a Turquia, o Chile, talvez a Colômbia. O México, como tem alguns problemas imediatos por causa do tráfico e da violência, talvez não fique na nossa frente. Como é que nós vamos definir coesão e rumo? Aí a primeira coisa para mim é o exemplo. Para mim a coesão virá do exemplo dos governantes políticos para o povo. A grande raiva, ira, não é o estelionato apenas que houve em 2014. A grande raiva é a distância entre os privilégios, mordomias, vantagens, desprezo da elite dirigente, eu sou um deles, não individualmente, mas pelo menos no conjunto, e o povo. Temos que ter um governo que quebre os privilégios das classes dirigentes. Eu não falo absolutamente de quebrar privilégios daqueles que conseguiram pelo talento, no esporte, nas artes, nos negócios. Chegaram lá em cima e vão ter seus privilégios, suas vantagens, seus padrões superiores pelo talento. Mas os dirigentes nacionais, os eleitos, esses não podem ter privilégios. E nós temos muitos. É difícil quebrar. O outro é quebrar a impunidade. Enquanto houver impunidade, não há coesão nacional. Eu estou falando de coisa imediata, de um governo que chegue e que quebre isso rapidamente. A partir daí, é tentar fazer com que volte a esperança que dê coesão. Aquele que diz, hoje eu não estou bem, mas existe uma perspectiva. Como nós tivemos durante o período de Juscelino, em que o desenvolvimento chegava para incorporar todo, como tivemos no Plano Real, como tivemos no primeiro governo Lula, embora ali quem observasse bem já tinha um germe populista que não duraria muito,
que era resultado de benefícios que vinham de fora, graças ao comércio internacional. Mas havia perspectiva, vai chegar o meu dia. Eu sou parte dessa imensa família Brasil. Então, nós precisamos de coesão com algumas ações claras. E depois o rumo. E o rumo, não tem dúvida para mim, que está na elevação da produtividade, da competitividade, da inovação. O que vai exigir uma coisa que não é fácil de passar no Brasil, que é a ideia de que a economia tem que ser eficiente. Ponto. A justiça não se faz mais por dentro do processo econômico. A justiça se faz com o resultado da economia aplicado corretamente na sociedade. A economia, nos seus 3 resultados, salário, lucro e impostos, embora aqui nos impostos tenha um pouco de justiça conforme quem paga, mas isso aqui é uma questão basicamente técnica para dar eficiência aos 3. Essa eficiência é que tem que ser aplicada no processo de transformação social. E eu insisto que, para mim, mais importante até mesmo de salvar a tragédia da saúde, que é imediata, mas não leva ao rumo, mais mesmo de que a violência, que é mais imediata do que tudo, mas que não leva ao rumo, a gente precisa fazer um projeto de rumo na educação. Na radicalidade dos resultados da educação de base e não do ensino superior. Esse é necessário como uma alavanca para o progresso. E aí eu culpo muito o governo Lula, mas embora esteja no ethos brasileiro, ele usou a universidade como apenas escada social para os indivíduos e não alavanca do progresso para o Brasil. Hoje a universidade não é uma alavanca fundamental do progresso, sobretudo levando em conta quanto custa e os 8,5 milhões de alunos. Não estão dando a contribuição de levantar o Brasil. Agora, alguns conseguem, com isso, subir na escada. O individualismo, que os últimos governos conseguiram tão bem. Nós precisamos, então, definir coesão e rumo. Finalmente, a grande dificuldade, como transformar uma ideia em um programa viável eleitoralmente. Como convencer eleitores que se identificam mais com aqueles adjetivos, com uma visão de nação. Como fazer com que um candidato que diga, eu lhes ofereço a construção de uma nação para todos, vai ter mais voto de um que diga, eu vou oferecer um paraíso só para você. O eleitor é mais seduzido pelo paraíso do que pela nação. Paraíso para ele e não a nação para todos. Eu temo que a gente vai voltar ao que houve em algumas eleições. Os marqueteiros identificam um nicho, cada um querendo ouvir uma promessa. O candidato fala para aquele nicho, depois fala para outro, fala para o outro. No fim, se ganha, ou vai fazer um estelionato, ou vai trazer as duas coisas que eu concluo dizendo que é um temor que eu tenho, trazendo outra vez inflação e autoritarismo. Autoritarismo como uma forma de controlar as corporações, os individualismos, as republiquetas que tomam conta do Brasil hoje, todos os níveis, e não são só sindicatos. Alguns até que a gente aplaude tanto, ministérios públicos, juízes individualmente, cada um se sentindo a república em si. Eu temo que isso saia do controle e venha um autoritarismo. E para pagar as dívidas da Previdência e as outras, a inflação. A inflação resolve fácil a crise da Previdência. Você mantém todo mundo recebendo 100, mas só vale 80. Depois só vale 60. E não reclamam tanto quanto estão reclamando agora com a ideia de reduzir o valor ou aumentar a data de aposentadoria. Então, o início desse meu documento, que é anticandidato, quem escreve um negócio desse ou é muito idiota ou não quer ser candidato a nada nesse país, ou quer no outro país. Aliás, isso deve ser bom para ser candidato a presidente na Argentina, sabendo que falei do Brasil. Mas não aqui. Mas eu creio que a gente precisa dar uma chacoalhada nas coisas e dizer, olha, isso é assim, mas a gente quer mudar e tem como mudar. Dá para mudar. Precisa saber se vamos ter a vontade de, em vez de propor
paraísos no imediato para cada um, propormos uma nação para todos no futuro. Esse é o desafio que vamos ter nos próximos meses. Mas, se nos próximos meses não for possível, nos outros anos, até que eu creio que o Brasil um dia vai se encontrar. Desde que quebre a ira, que hoje domina, e essa falta e esse imediatismo. A ira e o imediatismo são os dois grandes inimigos que nós temos hoje. E eu concluo só citando uma historinha que eu li vindo para cá, um artigo de um jornalista, Rodolfo Lago, sobre algo que vocês devem ter visto aqui em São Paulo, nossa cidade pequena, um senhor que costuma todo ano distribuir presente de Natal, vestido de Papai Noel. Ele distribuiu muito depressa e daí a pouco o saco do Papai Noel estava vazio. E as crianças começaram a jogar pedra e bater nele com pau. Ou seja, a ira, quando toca no Papai Noel, é porque a situação de confronto, de quebra do tecido social está muito grande. Esse é o nosso maior desafio. Retomar coesão e definir um rumo. E eu fiz minha colaboração colocando o lado contrário dos defeitos do Brasil, querendo encontrar um resultado. Quero dizer que ele, o Zander leu o primeiro, mas o último capítulozinho é: mas nós somos daqui, esse é o nosso país e temos que superar esses defeitos do nascimento. É isso que eu tinha para colocar e fico muito contente de ter um público com o qual a gente possa falar isso, mesmo sendo criticado, mesmo sendo ameaçado de morte, mas de qualquer maneira capaz de se encontrar, de debater, de divergir, sem ódio, sem ira e com um grande amor pelo Brasil, não apenas por causa, mas sobretudo em função dos seus grandes defeitos, que é o que justifica fazer política. Um grande abraço e muito obrigado.